Vamos então para mais uma live da nossa Roda da Vida Sistêmica e o tema de hoje é saúde. E olha, tá super interessante. Então, para quem ainda não acompanhou essa série, essa é a última semana do ano, onde sobre cada dia eu vou estar falando sobre uma área da vida, para que você possa fazer uma autoavaliação, um olhar especial para as suas áreas da vida e que você assim possa então definir metas, ter novas atitudes, para que você comece o seu 2023 com novas ações de mudanças, de crescimento, que você evolua. Então, no primeiro dia nós falamos sobre a área de ambiente e organização pessoal. Na live de ontem eu falei sobre lazer. E aí, ao final de cada live, você se faz uma pergunta. Você responde a seguinte pergunta: de 0 a 10, o quão satisfeito eu estou hoje nessa área da vida? E essa live vai te conduzindo por uma visão sistêmica em relação a essa área da vida, para que ao final você dê a sua nota. Então, só vou mostrar aqui para vocês, né, sobre a roda da vida e mostrar até que ponto que nós chegamos, tá? Então, imagine aqui, isso aqui é a roda da vida. Eu utilizo a roda da vida em 8 partes. Se você quiser esse PDF, você me pede aqui no direct que eu encaminho. Senão você pode fazer um simples círculo, fazer um mais e fazer um X. Ele dá 8 partes, tá? Então, no meio equivale a 0 e na borda equivale a 10. Então, no final de cada live, aqui eu fiz uma representação de 0 a 10. O quão estou satisfeito hoje, não é quanto você gostaria, com a sua área de ambiente e organização pessoal. Dei uma nota 7 e preenchi lá o que corresponde a 7. E de ontem a pergunta é a mesma, de 0 a 10, o quão satisfeito você está com seu lazer e diversão. Foi dada uma nota 5 e eu preencho aqui equivalente a essa área de lazer e diversão. E falando de lazer e diversão, eu falei que ia deixar uma tabela nos stories, acabei não deixando, mas a tabela é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Para quem não tem lazer e diversão, para quem não consegue especificar o que é lazer e diversão, tem uma tabelinha aqui que fala da vivência do meu lazer. Eu só não consigo ler para vocês, que tá bem pequenininho, mas deixa eu ver se com óculos fica um pouquinho melhor. Mas ele, na primeira coluna, fala o que você gosta de fazer, quando que você fez pela última vez, com quem você fez, se foi um evento planejado ou não, se a iniciativa foi sua ou não, quanto que isso custou para você financeiramente e o quanto que essa atividade te fez sentir bem. Então, essa aqui é a vivência da área do lazer, tá bem? Então, hoje nós vamos entrar aqui na área de saúde, né? Uma área tão importante na nossa vida, né? E nessa área de saúde, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta para você. Nessa área de saúde, a minha pergunta é: você está fazendo algo a contento para sua área de saúde? E aí, qual que é a sua resposta, né? Você tem feito escolhas certas para sua área de saúde? Se você tivesse a oportunidade de bater um papo com seu eu do futuro, se ele chegasse aí para bater um papo com você e estivesse diante de você, o que o seu eu do futuro falaria para você em relação à sua saúde? Que conselhos você acredita que o seu eu do futuro daria para você em relação à sua saúde? Você diria que ele talvez diria: pode ir, tá legal, melhor isso aqui, tá muito bom? Ou reaja: o que seu eu do futuro falaria a respeito da saúde? Mas vamos especificar um pouquinho mais a saúde dentro da visão sistêmica? Então, veja bem. Existem 3 campos de necessidade. Existe a necessidade do corpo, tá? Que está envolvido a nutrição, a hidratação, a excreção, a descanso e o movimento. E existem as necessidades da mente, que é certeza, variedade, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição. E existem as necessidades do espírito, que tem a ver com a experimentação,
com a observação e com a lealdade ou tradição. Então veja bem, o que acontece com os nossos sintomas e doenças? Né? De que forma que essas necessidades estão ligadas aos nossos sintomas e doenças? Pode vir de uma necessidade do espírito, e aí eu falo da lealdade ou tradição, aquela lealdade que a gente traz dos nossos familiares, do nosso histórico familiar. Sabe aquela família que todo mundo tem pressão alta? Ou aquela família que todo mundo tem uma determinada dor ou um determinado sintoma? Pode sim ser um histórico, uma lealdade da tradição que traz esses sintomas. Quando isso não é visto no espírito, isso vão para as necessidades da mente. E olha só voltando um pouquinho, na visão sistêmica, as necessidades do espírito relacionadas à lealdade e tradição, nas constelações familiares do meu professor, que ele já fez mais de 10.000 constelações, e ele fala que todas as constelações relacionadas a sintomas e doenças têm a ver com excluídos na família. Então pode ser alguém que não veio, alguém que foi excluído, alguém que foi esquecido, um aborto, alguém que nasceu e foi esquecido. Então assim, você pode ter consciência disso, mas como você pode não ter consciência. Mas isso faz parte da sua geração, do seu histórico. Então, sintomas e doenças têm a ver com o seu histórico familiar dentro da necessidade do espírito. Que quando não resolvido, quando não é visto, não é selecionado, não é observado, vão para as necessidades da mente. E aí vem as doenças mentais, as doenças emocionais. Então, quando você não trata aquilo no espírito, vem para atender as necessidades da mente, as doenças das emoções. E nas necessidades da mente está a certeza, variedade, significância, conexão em amor, crescimento e contribuição. Essas 4 primeiras são necessidades do seu ego. Você faz o que faz para atender o seu ego. E quando você utiliza 2 dessas necessidades, você se torna viciado e você faz cada vez mais e mais e mais. Então, olhando para a sua saúde, qual é a sua necessidade de certeza em relação à saúde? O que faz você fazer em relação à sua saúde que faz com que você atenda a sua necessidade de certeza? Vou dar um exemplo. Tem gente que, por certeza, adora agradar uma outra pessoa com comida. Então, ela está sempre ali fazendo aquela comida pelaquela necessidade de ter aquela pessoa perto. Eu estou certa que eu vou suprir, que eu vou nutrir aquela pessoa. Tem a necessidade de variedade. Daquela pessoa que ela transita por várias variedades de alimentação em relação à sua saúde, e aí ela acaba atingindo essa outra necessidade. Sabe aquela pessoa que nunca tá bom? Sabe? Tem que ter mais, mais, mais. Então, pode ser sim, atendendo uma necessidade de variedade. E significância. Aquilo que você faz para atender necessidade de significância. Ser importante. Então, tem pessoas que não emagrecem porque acham que as pessoas, o familiar, vão achar que ela está doente, né? Então, ela precisa ser visto. Como que ela quer ser visto? E tem pessoas também que, de repente, elas ficam ali sobrepeso para atender uma necessidade também de significância, né? De ser visto. Então, eu maior, eu cresço, eu sou vista, eu sou observada. Então, veja bem, voltando lá, as necessidades do espírito, quando não resolvidas, vão para as necessidades da mente. Então, aí vem os sintomas, né, das doenças emocionais. E quando também não tratadas, não resolvidas, não olhadas para aquilo, vem para as necessidades do corpo. Que aí tem a ver com a nossa nutrição. Você está nutrindo o seu corpo de uma forma certa, ideal? A nutrição que você traz para o seu corpo te dá a energia que você precisa? Ela te dá a vitalidade que você precisa? Vai fazer com que você tenha mais longevidade? Sim ou não?
né? Hidratação é uma necessidade do corpo. O quanto que você tem se hidratado bem o seu corpo, o quanto você tem deixado fluir, quanto você tem deixado vir essa hidratação e essa limpeza para o seu corpo, né? Que você circula essa água aí dentro do seu corpo. E também tem a ver com a excreção. Gente, excreção é fundamental, né? A maioria das nossas doenças, sintomas e doenças, elas são causadas, originadas ali pelo intestino. Então, a excreção é um fator fundamental. Então, tudo aquilo que você coloca para dentro, a forma com que sai, também é fundamental você olhar e observar isso aí. E tem muitas pessoas falando online mesmo, especificamente só sobre isso, né? Então, tenha um olhar atencioso para isso também. Descanso, uma necessidade do corpo, descansar. Você tem descansado o suficiente? O seu corpo tem recuperado a energia que você precisa ao longo do dia? O quanto de descanso você dá para o seu corpo? E a outra necessidade é de movimento. Então, movimentar. O quanto você tem movimentado o seu corpo, o quanto que você tem colocado ele em ação, feito atividades físicas necessárias para fortalecimento, para emagrecimento, o que quer que seja. Então, veja bem, a nossa saúde está relacionada a essas três necessidades. Só voltando. A necessidade do espírito, a necessidade da mente e a necessidade do corpo. Então, quando a gente não trata espiritualmente, ela vem para as nossas emoções. E quando a gente não trata, vai refletindo sintomas e doenças no nosso corpo. Então, veja, por isso, a importância da gente deixar o nosso corpo fortalecido. Então, porque com fortalecendo o nosso corpo, e aí vem a tríade que o Anthony Robbins fala, de você criar um belo estado de ser. Qual que é essa tríade? Anthony Robbins defende muito essa tríade, né? Que assim, o corpo domina a mente. Então, estudos científicos mostram que a mente domina o corpo, beleza? Mas o contrário também é verdade, o corpo também domina a mente. Então, você atender às suas necessidades do corpo, ele faz com que você traz mais energia, mais saúde, mais vitalidade, sabe? Mais força de vida. Você trabalhando melhor o seu corpo, nutrindo melhor, você pensa melhor, você trata melhor as suas emoções, você lida melhor com as suas emoções. E fazendo todo esse caminho, na alma, no espírito, é muito mais fácil de você atender, né? Então, quando eu tenho mais vitalidade, eu estou criando esse belo estado de ser. E a tríade do Anthony Robbins fala exatamente isso. A base é o corpo. Então, cuide da sua nutrição, hidratação, excreção, descanso e movimento. Outra parte da tríade é o foco. O que você quer para a sua saúde nos próximos anos da sua vida? Daqui a 5 anos, como é que você deseja estar? Saudavelmente falando, como você espera estar? Como você quer lidar com a sua saúde hoje, para daqui a 3 anos, o seu eu do futuro venha e te aplauda ainda mais. Então, isso é fundamental. E a outra tríade é a questão da linguagem. Qual que é a historinha que você fica contando para você e falando para você em relação à sua saúde? Qual é essa historinha? Que eu preciso me cuidar, que eu preciso fazer um check-up, que eu preciso movimentar, que eu preciso cuidar melhor, que eu estou indo bem ou que eu não estou indo tão bem porque eu preciso cuidar disso. Qual é a historinha que você está contando para você em relação à sua saúde? Eu não estou muito bem porque fizeram isso comigo, então realmente eu estou um pouquinho depressiva e eu vou sim me alimentar, mas eu vou me agradar com doce, com algo mais, porque esse é o meu momento. E aí você repete esse ciclo, esse padrão. Então veja bem, qual é a historinha que você vem contando para você que vem limitando a sua saúde? Qual que é? Né? Então hoje, de 0 a 10, o quão satisfeito você está com a sua saúde? Né? Então hoje, se você fosse dar uma nota hoje, não é o quanto você gostaria, é o quão satisfeito você está. E só revendo, assim, olha só, o Vitor aqui, ele fala o seguinte, ó, daqui a 3 anos quero estar na minha melhor forma, tanto física
como mental. Parabéns, Vitor. Isso é uma visão de futuro daqui a 3 anos. Mas que para que você alcance isso, o que você acredita que você precisa começar a fazer? Quais são os seus primeiros passos? Então, dentro dessas 3 necessidades que eu falei, desses 3 campos de necessidade, né? Necessidade do corpo, da mente e do espírito. Então, base para a saúde é formalizar, tratar esse belo estado de ser. A partir do momento que eu atendo as necessidades do meu corpo e foco no objetivo que eu desejo para os próximos 3, 5 anos da minha vida, e deixo de contar aquelas historinhas que eu fico falando comigo mesmo que não vai levar em lugar nenhum, isso sim é uma meta de evolução, é um crescer, é um evoluir na sua área de saúde. Então, olha só, talvez eu tenha trazido aqui informações demais, até um pouco, como diz, de muito volume, um pouco denso e de uma forma muito rápida, né? Mas a pergunta final que eu faço para você hoje é o seguinte: de 0 a 10, se você fosse se dar uma nota, o quão satisfeito você está hoje com a sua área da saúde? E dentro de tudo que eu falei, dessas 3 necessidades, desses 3 campos de necessidade, o que você aprendeu? Qual despertar que houve aqui? E para os próximos anos da sua vida, nos próximos 3 a 5 anos da sua vida, como é que você deseja estar na sua área de saúde? Né? E o que você já precisa fazer para entrar em ação? Então, veja bem, saúde é muito mais do que perder peso, do que fazer check-ups médicos, do que dormir bem, do que se alimentar bem. Né? Então, assim, a base não é só isso. Saúde é muito mais do que ter um belo corpo físico. Saúde tem a ver com bem-estar, tem a ver com qualidade de vida. A partir do momento que eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho mais qualidade das minhas emoções, dos meus pensamentos. Com mais qualidade das minhas emoções, dos meus pensamentos, sim, eu tenho mais oportunidades de conhecer o novo e de olhar para o meu histórico familiar, para a minha geração familiar e de repente estar resolvendo padrões aí que você nem imaginava que existiam. Então é onde eu volto para a visão da roda da vida sistêmica. Conhecer o nosso histórico familiar, o nosso padrão familiar é muito importante. E não se esqueça de algo que eu falei aqui, que é o que o meu professor diz. 100% das constelações que ele fez relacionadas à área da saúde, dos sintomas e doenças, tem a ver com exclusões da família. Então, por isso eu recomendo que você sim olhe para sua história familiar, para sua geração e inclua todos aqueles que necessitam ser incluídos, tá bem? Gratidão por terem vocês aqui, muito obrigada. Essa é uma live bem curtinha para a gente se autoavaliar na área de saúde. E aí não se esqueçam, vocês vão lá na sua roda da vida e preencher essa terceira pizza aqui, né? Se dê uma nota e faça o preenchimento dessa terceira pizza aqui, tá bem? Então, voltando. Ai, peraí, que eu me confundi. E é isso, gente. Obrigada, gratidão pela presença de vocês. Comente se você gostou, compartilhe com quem ama, se você achar que foi relevante e interessante essa roda da vida sistêmica da área de saúde que nós avaliamos hoje. Até a próxima, até amanhã. E amanhã nós vamos falar de uma área muito importante. Nós vamos falar da área do dinheiro. Mais ou menos nesse mesmo horário eu estarei com vocês para a gente comentar e fazer nossa autoavaliação para a área do dinheiro, tá bem? Beijos, obrigada, até mais. Tchau, tchau.